Lucas 24, 13. Amém? Todos encontraram? Amém. Vamos a uma breve leitura do texto? Está escrito assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Somente até aí. Peço que você feche seus olhos, eleve seu pensamento aos céus e comece a falar com aquele que te encontrou, com aquele que te amou, com aquele que te tocou a estar aqui nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e pela Tua mão sobre as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito do nosso meio, meu Pai, nas nossas vidas. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, nos guiar nesse texto, meu Pai, nos guiar mediante a Tua palavra, nos guiar mediante a Tua vontade, meu Pai. E venha tocar os nossos corações, meu Pai, para que os nossos olhos sejam abertos, meu Pai, e que nós venhamos compreender e conhecer cada vez mais de Ti. Amém? Glória a Deus. Como vocês sabem, né, aos domingos nós estamos aqui na série sobre Malaquias. Porém, hoje o pastor Gilan não pôde estar presente. E hoje, né, por livre e espontânea vontade do pregador, nós vamos falar sobre Emaús. Depois de um tanto de gente ficar falando, não, Emaús, Emaús, Emaús. Aí hoje nós vamos falar sobre o caminho de Emaús. E antes de falar sobre o caminho de Emaús, a gente tem que entender algumas coisas aqui. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que Jesus está morto. Quer dizer, não está morto, né? Mas o contexto aqui é que Jesus havia morrido. Jesus já tinha feito os milagres dele, Jesus já tinha caminhado na terra, Jesus já tinha multiplicado os pães, Jesus já tinha feito várias coisas. Porém, aqui nesse contexto aqui, Jesus acabara de ressuscitar, porém nem todos tinham visto Jesus ressuscitar. Alguns sim, outros não, mas a maioria não. Se a gente pegar e ler Lucas 23, 46, está escrito assim, Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. E aí, Jesus estava morto. E a gente entrando um pouquinho na mente desses discípulos que estavam caminhando em direção a Emaús, a gente tem que entrar na mente deles, a gente tem que se colocar no texto e a gente tem que tentar compreender o sentimento deles e o que passava na cabeça deles. Então, para esses discípulos que eles estão indo em direção a Emaús, glória a Deus, tomara que seja meu time, né? Para esses discípulos que estavam indo a caminho de Emaús, Jesus estava morto. Jesus já não estava mais em vida. O Cristo estava morto, o Messias havia morrido, o profeta estava morto, o Mestre estava morto. E quantos de nós já não nos deparamos com um Deus ao qual as pessoas dizem estar morto, com um Deus ao qual as pessoas dizem que não existe, com um homem que dizem essas coisas e nos jogam essas coisas na cara? Quantos de nós já não ouviram pessoas falar, Deus não existe? Quantos de nós já não ouviram o mundo lá fora falar, Jesus Cristo é só um personagem da história, mas ele não é real, ele é uma falácia, ele é uma mentira? Quantos de nós não já encaramos essas coisas e já não vimos essas coisas de frente? Quantos de nós já não ouvimos e ainda vamos ouvir durante todas as nossas vidas essas coisas? Jesus está morto, Deus não existe, todas essas coisas que vocês acreditam é irreal. E quantos de nós não criamos expectativas a partir daquilo que ouvimos e vemos e nos apoiamos fielmente? Todos nós aqui, nós temos uma expectativa no Deus ao qual nós servimos. Todos nós temos uma expectativa ao Cristo ao qual nós amamos. Todos nós temos expectativa em cada mensagem que é ministrada, em cada louvor que é ouvido, igual o Ronaldo ministrou o primeiro louvor aqui, que a base está lá em Salmo 139, né, que se eu ir o mais fundo abismo, lá ele está, se eu subir no mais altos céus, lá ele está, e não importa onde eu for, lá ele está. Então nós temos essa expectativa que não importa onde eu for, Deus vai estar. E não importa se eu estou tentando fugir dele, igual Jonas fez, Deus lá também está.
Então nós temos essa expectativa sobre um Deus que é soberano, sobre um Deus que está acima de tudo e sobre um Deus que, além de ver tudo, sabe tudo. E nós temos expectativa porque o próprio Cristo disse: eu não vou os abandonar, eu estarei contigo. Nós temos uma expectativa sobre um Espírito Santo que habita dentro de nós. Então nós temos todas essas coisas na nossa mente e todas essas expectativas sobre essas coisas. Nós cremos num Deus que pode ressuscitar mortos. Nós cremos num Deus que pode nos dar várias coisas. Nós cremos num Deus que pode fazer vários milagres. Nós cremos num Deus que pode satisfazer todas as nossas dores, todas as nossas aflições e todos os nossos desejos. E nós cremos num Deus que, se as nossas aflições não forem sanadas e se os nossos desejos não forem sanados, é porque é um propósito dele para nos moldar conforme ele quer que a gente seja. Porém, nós temos uma expectativa nesse Deus. Nós temos uma expectativa nele. E esses discípulos que estão caminhando para Emaús, até antes de Jesus morrer, eles também tinham uma expectativa. Eles também tinham uma expectativa nesse Deus. Se a gente lê lá em Marcos 1,7, lá está escrito: João anunciava: depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e de desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Então João Batista aqui, ele está falando sobre Jesus, ele está falando sobre a vinda do Messias. Porém, a gente está na série de Malaquias. E na série de Malaquias, Deus está falando com o povo, só que depois que Deus para de usar o profeta Malaquias para falar com o povo ali, Deus fica 400 anos em silêncio. São 400 anos onde o povo de Israel não vê um profeta de Deus. São 400 anos onde o Espírito Santo de Deus não habita ninguém para levar uma mensagem, para levar uma palavra. São 400 anos onde eles são oprimidos, até chegar no Império Romano, onde eles estão ali. São 400 anos onde foi necessário surgir os fariseus, porque antes de Malaquias não existiam os fariseus, mas depois de Malaquias foi necessário existir os fariseus, porque a palavra estava se perdendo, a palavra estava se corrompendo e o povo estava se corrompendo. Mas esse movimento dos fariseus foi um movimento do homem para tentar preservar a palavra de Deus, porque Deus não estava fazendo nada durante esses 400 anos. E por que Deus não estava fazendo nada durante esses 400 anos? O povo se corrompeu. O povo começou a abraçar o pecado deles e o povo começou a olhar para os estatutos de Deus, começou a olhar para o amor de Deus e começou a perguntar para Deus: Deus, você realmente nos ama? Você realmente nos ama? Tudo que nós fazemos aqui para o Senhor, será que é de bom grado mesmo aos seus olhos? Eu creio que não. Porque se fosse de bom grado aos seus olhos, os babilônios não tinham vindo. Se fosse de bom grado aos seus olhos, os assírios não tinham vindo. Então, por que todo ano nós temos que sacrificar um cordeiro, se mesmo nós sacrificando o cordeiro, nós ainda somos açoitados pelas nações, nós ainda somos humilhados pelas nações? Deus, os gregos vieram e os romanos estão aqui. Então, são 400 anos de silêncio. Foram 400 anos distante e aí aparece João pregando, apontando o caminho e confrontando o pecado. Então, algo que há 400 anos aquelas pessoas não viam, começou a acontecer de novo. Saiu um homem lá do deserto, com a pior vestimenta possível, e começou a anunciar que nós deveríamos endireitar os nossos caminhos, que nós deveríamos nos preocupar com aquilo não externo, mas aquilo interno em nós, que nós deveríamos nos cuidar, porque o Messias estava vindo. E ele começou a olhar para os líderes religiosos e começou a chamá-los de raça de víboras, porque eles não viviam aquilo que eles pregavam, eles não viviam aquilo que eles ensinavam. Então João começou a confrontar tudo aquilo que era necessário ser confrontado. E aí quando as pessoas viram João, vamos lá para João 1, ficar um pouquinho mais fácil. João capítulo 1, eu acho que é o verso 23. Olha lá para João 12. Olha, o notebook ele não...
Eu acho que é o 23, hein? João respondeu. É mais ou menos isso aqui. Amém? Amém. Então João, ele começou a ministrar e ele começou a profetizar em meio ao povo. E o povo, ele começou a perguntar a João: cadê? Cadê? Eu acho que aqui, ó, o povo começou, este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém lhe enviaram, sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem é você? Porque se você está ministrando essas coisas, se você está falando essas coisas, se você está apontando essas coisas, você é alguma coisa, mas nós queremos saber quem é você. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: eu não sou o Cristo. Porque eu sei que vocês estão esperando o Cristo. Eu sei que vocês estão esperando o Messias, porém eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: quem é você? É Elias? Não sou. Disse: é profeta? Não. Respondeu: João, nós precisamos saber quem é você para nós sabermos para onde nós vamos caminhar. E finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que alevemos aquele que nos enviaram o que diz a respeito de você mesmo. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho para o Senhor. Então Então João, ele está falando: eu sou a voz daquele que clama no deserto. Não é que eu sou essa voz, mas eu sou um portal para essa voz e para essa voz de Deus, para que endireitem um caminho reto para o Senhor. Porque vocês se desviaram do caminho para o Senhor. Vocês pegaram todos os caminhos possíveis, menos o do Senhor. Todas as ruas, todos os caminhos, todos os atalhos estão cheios de pessoas, menos aquele caminho que leva a Deus. Esse caminho está vazio. Então endireitem o caminho reto para o Senhor. E depois desse discurso, no outro dia, João está batizando, e enquanto João estava batizando e ensinando, João vê Jesus se aproximando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: veja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí João, ele testifica de Jesus, ele testifica do Cristo. Então são 400 anos de silêncio, e depois desses 400 anos de silêncio, João se levanta e começa a dizer: endireitem um caminho, começa a apontar os erros da sociedade, começa a apontar os erros dos mestres que eram para estar ensinando a sociedade. Eles perguntam se ele é aquele que vai guiar eles, e ele fala: não, eu não sou o profeta, eu não sou o Cristo, a única coisa que eu sou é a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. E ele vai e diz: eu sou o Cordeiro de Deus. Ele diz, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqui a gente tem que entender que, para esse povo, começa a surgir uma expectativa. Começa a elevar uma expectativa. Lembra da expectativa que eu falei que estava em nós? Agora coloca toda essa expectativa nesse povo que estava ouvindo João. Coloca toda essa expectativa neles. Começa a colocar as vontades, os desejos, os anseios, até o medo, de não ser verdade sobre todos esses homens, sobre todas essas pessoas. Mas aí João, ele está pregando, João está apresentando Jesus, ele está apresentando o caminho, e ele vai e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para a gente aqui, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é a afirmação mais normal do mundo, porque a gente cresceu assim. Porém, para eles não era uma afirmação normal. Não era. Porque o Cordeiro é o quê? O Cordeiro é o sacrifício. Eles não estavam esperando um sacrifício. Eles estavam esperando um líder. Alguém que ia guiá-los. Alguém que iria direcioná-los. Alguém que iria tirar eles das mãos daqueles que os oprimiam. Então eles estavam esperando um chefe de governo, um governante, um senhor dos exércitos, que iria guiar eles, que iria acabar com o Império Romano, que iria acabar com toda e qualquer outra nação que tentasse oprimir eles, e que Israel tornaria até a glória que Israel já teve.
Porém, João, quando ele está testificando e quando ele está ministrando, João usa, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, João, ele coloca em Cristo já uma ideia de sacrifício. Porque o Cordeiro é para sacrifício. Então, ele já coloca isso, porém, é como se a mente dessas pessoas estivesse fechada. Mas eles estavam ali e eles estavam ouvindo todas essas afirmações e eles estavam vendo João ministrando sobre Jesus e agora eles estavam vendo o próprio Jesus. E aqui eu escrevi, nós não sabemos ao certo quando estes 2 discípulos começaram a seguir Jesus, mas provavelmente ouviram tudo isso e conheciam tudo isso. Porque a gente vê a passagem, aqui é Cleopas, né? A passagem de Emaús é Cleopas e outro discípulo. Eles não são dos 12 apóstolos, não, eles são discípulos que se juntaram, porém a gente não sabe quando eles se juntaram. Porém, todas essas histórias que nós conhecemos, eles também conhecem, porque ouviram dos outros apóstolos, ouviram das outras pessoas que seguiam Jesus. Então, eles ouviram sobre o relato de Natanael e de que Jesus chegou em Natanael e disse que o conhecia mesmo antes de vê-lo. Eles ouviram o relato de que Jesus transformou água em vinho. Eles viram o relato de que Jesus foi ao templo, soltou os animais, virou as mesas e disse que a casa do pai dele não seria um comércio. Eles ouviram dizer que o grande mestre Nicodemos quis conversar com esse Jesus. Eles ouviram dizer que Jesus foi até Samaria para ensinar, mesmo sabendo que os samaritanos não gostavam dos judeus e que os judeus não gostavam dos samaritanos. E mesmo Jesus, sendo um judeu, ele foi lá ensinar e muitos dos samaritanos creram nele. Eles ouviram dizer que oficiais foram até Jesus pedir tanto a cura do filho, se for o oficial de Cafarnaum, quanto a cura do servo, se for o oficial romano, chegar em Jesus e que Jesus os curou. Eles ouviram falar que Jesus curou um paralítico junto ao tanque de Betesda, aquele tanque que fazia milagres, mas não foi necessário esse paralítico entrar dentro desse tanque, porque Jesus lá de fora pegou esse homem e curou esse homem. Eles ouviram dizer que Jesus multiplicou pães e peixes, não uma vez, mas 2 vezes. Ouviram que Jesus andou sobre as águas. Ouviu que ele confrontou os líderes judeus, que curou o cego de nascença, que ressuscitou um homem. Então eles ouviram todas essas coisas. E talvez testemunharam muitas dessas coisas. Que viram tudo isso. Então este é Jesus. E eles também ouviram os seus ensinos e o quão impactantes eram todos esses ensinos de Jesus que eles ouviram. Então imagina, são 400 anos de silêncio. 400 anos que Deus não está falando nada com a gente. E dentre esses 400 anos aparece João Batista, o maior dos profetas. E João Batista começa a ministrar uma mensagem poderosa. Uma mensagem que afeta o mais pobre, mas que afeta o mais rico. Uma mensagem tão poderosa que afeta o mendigo, mas que afeta também o soldado romano. Que afeta aquela pessoa que está isolada lá do mundo, mas que afeta o sacerdote que está lá dentro do templo. De tão poderosa que essa mensagem é. E aí João Batista, esse profeta assustador, com essa mensagem assustadora, com esse jeito assustador, diz: eis alguém que eu não sou digno de desatar as correias. Eu não sou digno. Então, se coloca no lugar deles e veja toda essa expectativa que está sobre Jesus. Olha o tanto de coisa que Jesus fez. Imagina eles no meio da multidão seguindo Jesus, vendo os 12, vendo Jesus, e olhando e falando: olha o tanto de coisa que esse homem já fez. Olha o tanto de milagre que esse homem já fez. Olha como ressuscitou, curou cegueira, curou paralítico. O que mais falta para esse homem fazer? O que mais falta para esse Jesus fazer? Né? Aí pronto, eu perdi o trem, né? Então esse é Jesus. Todas as expectativas desses homens, desses seguidores e discípulos estavam sobre Jesus. Jesus, o Filho de Deus. E talvez eles perguntavam entre si: o que pode parar ele? O que pode calar ele? O que pode impedir ele? Como nós não podemos seguir alguém que faz tantas coisas?
Como não seguir Jesus vendo tudo isso acontecer? E talvez no íntimo deles eles diziam: Rabi, eu vou te seguir até o fim da minha vida. Nós vamos virar Israel de cabeça para baixo. Vamos mudar o sistema religioso. Vamos mudar a política. Vamos mudar as práticas desse povo. Chega de ensinos falsos. É hora de mudar o mundo. E nós, sendo discípulos de Jesus, quantos de nós também não tem esses desejos dentro de si também? Senhor, chega dessa política corrupta lá fora. Senhor, chega de tantas pessoas ajoelhadas perante vícios. Chega de tantas pessoas ajoelhadas diante de pecados. Chega de tantas pessoas com doenças, com sofrimentos. Chega de tantas igrejas corruptas, de tantos líderes corruptos. Chega de todas essas coisas. E eu vou te seguir até o final da minha vida. Até o final da minha vida, até a última gota de sangue, até o sangue parar nas minhas veias, eu vou te seguir, Senhor. Por quê? Porque eu creio no Senhor. E eu creio no Senhor, e o Senhor fez tantas maravilhas, e tem poder para fazer tantas maravilhas, que como eu não posso te seguir? Quantos de nós aqui já não ouviram testemunhos? Testemunhos, né? Quantos de nós aqui já não ouvimos testemunhos assombrosos na vida de pessoas? Quantos de nós aqui já não estiveram numa vida horrível, porém sabe nitidamente que foi a mão de Deus que foi até onde nós estávamos e nos trouxe para estar onde nós estamos? Então, como não seguir esse Deus? Como não se ajoelhar diante desse Deus? E principalmente, como não criar expectativa quanto a esse Deus, quanto a esse Cristo, quanto a esse Jesus? Então eu imagino que cada dia que esses homens acordavam, o coração deles estava em chamas, porque eu estou seguindo a pessoa certa. E só Deus sabe o que pode acontecer hoje. Eu não estou criando nem expectativa no outro dia, eu estou criando expectativa no hoje. Porque talvez hoje Jesus vai ressuscitar alguém. Talvez hoje Jesus vai curar alguém. Talvez hoje Jesus vai andar sobre as águas de novo. Talvez hoje, em meio a toda a tempestade e o barco quase quebrando, Jesus vai falar. Shh, e vai tudo se acalmar. Por quê? Porque eu confio nele e eu sei todas as coisas que ele pode fazer. E esses homens estão assim. Esses homens, eles estão nesse momento, eles estão sentindo todas essas coisas. Porém, acontece de Jesus ser preso. Alguém que ressuscitou mortos, preso. Alguém que andou sobre as águas, preso. Alguém que fez inúmeras coisas assustadoras, preso. Alguém que foi recebido na cidade com uma festa, estava preso. E as mesmas pessoas que estavam com os seus ramos, comemorando a chegada de Jesus em cima do jumentinho, durante o julgamento onde estava Jesus e Barrabás, alguém que nós sabemos que não é confiável, pediram a libertação de Barrabás e a morte de Jesus. Mas como assim, gente? O cara era paralítico, agora ele está andando. Por que Barrabás está sendo solto? O Lázaro estava morto, agora ele está vivo, a gente está vendo ele andando. Como Barrabás vai ser solto? A mulher adúltera ia morrer apedrejada. Como Barrabás está sendo solto? Olha o tanto de coisa que ele fez, como Barrabás está sendo solto. Quem multiplicou os pães, quem multiplicou os peixes? Como Barrabás está sendo solto? Sendo que Cristo não fez nada de ruim. Eu estou seguindo Ele, eu estou acompanhando Ele, eu estou vendo todas as coisas maravilhosas que Ele está fazendo. Quando, em que momento Ele se tornou um criminoso? E sabemos que Ele não se tornou um criminoso, então por que vocês comemoraram ontem e hoje estão aqui pedindo a morte dEle? E por que, Jesus? Por que você está em silêncio em meio a isso tudo? Você é a pessoa que tem o melhor ensino que eu já vi. As melhores palavras que eu já vi. As atitudes mais nobres que eu já vi. O Senhor falava sobre justiça com a maestreza tão bela. Como você pode estar quieto?
em meio a um ato de injustiça aos meus olhos? Como você pode estar parado? Como Jesus? E esses homens vendo Jesus sendo chicoteado 40 vezes. Por quê? Eu não consigo compreender alguém que fez tantas coisas, alguém que é capaz de tantas coisas, alguém que é tão justo, está sofrendo. Está apanhando como se fosse um bandido. E depois disso tudo ele volta para lá de novo, para o julgamento público, e eles querem a sua morte de qualquer forma. Por quê, Jesus? Jesus, eu vou ser sincero com você, a minha expectativa está balançando um pouco. Ela está balançando um pouco. Eu não sei o que eu penso nesse momento. Os discípulos não estão aqui, Jesus. Eu vi cada um deles correndo para um lugar e você está abandonado. Você está sozinho. Eu vejo a sua mãe chorando num canto, algumas mulheres no outro, João entre as pessoas ali, mas eu não vejo os 12 e eu não vejo além dos 12 nesse lugar. Então a minha expectativa, Jesus, que era enorme, agora por causa que ela era enorme, ela dói demais em mim. E aí eles veem Jesus carregando a cruz, nu, sendo cuspido, tacando pedras nele, caindo ao chão e indo até o Calvário. E quando chega no Calvário, ele é erguido com uma coroa de espinhos na cabeça, escrito Rei dos Judeus em vários idiomas, como uma humilhação a tudo que ele fez, a tudo que ele pregou e a tudo que ele foi. Jesus, João Batista, eles cortaram a cabeça dele. Eu não imaginei que algo fosse acontecer com você também. O nosso último profeta com a cabeça cortada. E agora aquele que era maior do que o nosso último profeta está pendurado na cruz, sendo humilhado. Enquanto eles gritam, se você é mesmo quem você diz que é, se você foi capaz de tantas maravilhas, desce daí. Desce daí. E eu não te vi descendo. Ele foi humilhado como o pior dos criminosos e morreu. Agora imagine esses discípulos que viram todas essas coisas, que ouviram todas as histórias, que testemunharam muitas dessas histórias, agora, sabendo que aquele homem que fez tanta coisa e que é capaz de tanta coisa, morreu como se fosse o pior bandido da história, como se fosse um estuprador, como se fosse um pedófilo, como se fosse um assassino, como se fosse um ladrão, a pior coisa do mundo, injustamente. Qual expectativa que sobrevive a isso? Qual expectativa que permanece a isso? E além disso, os seus 12, cadê os seus 12? E assim acaba a sexta-feira, Cristo morto. E chega o sábado, nada. Não acontece nada no sábado. Cristo morto. E os discípulos, cada um foi para o seu lado. Alguns voltaram até para a sua vida antiga. E agora está aqui Cleopas e o amigo dele, com aquele pensamento de que o sonho acabou. O sonho acabou. Tudo que a gente viveu foi maravilhoso. Tudo que a gente viveu foi grandioso. Tudo que a gente viu foi assustador, foi bonito. Porém, acabou. Acabou. O que era expectativa se tornou luto. E aí eles ouvem, né, que as mulheres foram ao sepulcro honrar o corpo de Cristo, né, o corpo morto de Jesus Cristo, e que elas chegaram lá, a pedra já não estava lá mais, o corpo também não estava lá mais, e tinha uns homens que disseram que ele ressuscitou. Vamos ler Lucas 24, 11. Então eles ouviram isso, que elas foram lá, e que
estava nessa situação. Entretanto, os discípulos não acreditaram nas mulheres porque as palavras delas lhes pareciam loucura. Isso aqui é como se eles dissessem: chega, gente, chega. Foi lindo, foi bonito, mas vamos deixar isso para lá. Acabou, acabou. E aí, Cleopas e o outro discípulo olham um para o outro e falam: vamos voltar para Emaús? Vamos voltar à velha vida que nós tínhamos? E quantos de nós, em alguns momentos de nossa vida, não nos sentimos assim? Não estamos igual Cleopas e igual o outro discípulo? Acabou. O sonho foi bonito. Tudo que aconteceu foi bonito, mas... Senhor, não vai ter cura, não vai ter milagre. Não creio mais nessa mudança assustadora, a qual os cristãos gostam de pregar. Acabou. Acho que agora é a hora de eu voltar à velha vida. Voltar a fazer as outras práticas que eu fazia. Focar mais no meu trabalho. Focar no meu curso. Focar na minha faculdade. Focar na minha família. Focar nos meus filhos. Sabe, eu estou cansado disso. E isso, irmãos, acontece com qualquer um. Qualquer um. Pastores, acontece isso com pastores. Pastores que praticamente entram de luto pelo próprio ministério, por aquilo que acreditam. Porque pastores também questionam, né? Líderes questionam. E quem está sentado embaixo também questiona. Qual que é o sentido? Por quê? Para quê? E até quando vai ter essa situação? Até quando eu vou ficar nisso? E até quando eu vou achar que as coisas são assim? E quando chega esse momento, o evangelho pesa como um fardo pesado e machuca como uma rosa bonita, porém com espinhos afiados. O evangelho se torna isso, se torna pesado. Eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo outro. Eu tenho que ir no culto 4, eu tenho que ir na oração, eu tenho que ler Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que tratar bem as pessoas na rua. Nem isso eu estou aguentando mais, Jesus. Nem isso. Sabe, o evangelho é bonito, mas agora ele já está machucando. Agora ele já está incomodando. Agora eu já estou querendo me afastar um pouco. Estou querendo ficar um pouco longe. E é assim que eles estão. E é assim que muitos de nós às vezes nos encontramos. Como acusá-los se sofremos as mesmas dores em vários momentos em nossas vidas? Como acusar a atitude humana deles se nós também somos humanos? Como olhar para os discípulos indo para Emaús e falar: pouca fé, homens de pouca fé, não conheciam verdadeiramente Cristo. Se fosse eu estaria lá esperando junto dos outros Jesus aparecer. Será mesmo? Será mesmo? Será que a gente ia caminhar tanto tempo assim com Jesus, igual nós cremos que nós iríamos caminhar? Será que nós não iríamos questionar? Ou será que a partir do primeiro momento, antes mesmo do galo cantar 3 vezes, a gente já não estaria longe? Em qualquer outro lugar, menos próximo da nossa fé e principalmente próximos de Cristo. Pensa nas suas dores e pensa nas suas aflições. Agora olha fundo nisso e fala: isso não está te afastando de Deus, não? Isso não te afasta de Deus, não? Será que você não está nesse sábado onde Cristo está morto? Onde Jesus está morto e onde você está questionando: para onde eu vou? Aonde eu vou caminhar? Sabe, pastores mentem, líderes mentem, igrejas fajutas, 1001 teologias, como se cada um estivesse indo para o lado. E eu estou aqui. Quer saber? Eu também vou embora. Também vou voltar para a minha Emaús. Também vou voltar para a minha vida antiga. Também vou voltar a fazer as mesmas coisas, ou melhor, vou fazer outras coisas. Sabe, como acusar eles? Se nós também somos humanos, se nós também somos iguais. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles.
E é engraçado que às vezes quando nós estamos nesses momentos, nós não vemos a presença do Espírito Santo e a presença de Deus. Nós não vemos. Como eu disse, o Ronaldo cantou o primeiro hino aqui, ele é baseado lá em Salmo 139, depois leio, se eu vou ao mais profundo abismo. Quando o salmista está falando de ir ao mais profundo abismo, ele não está falando que ele vai pular no buraco não, gente. Esse abismo, ele não está externamente, ele está internamente, em cada um de nós. Se eu subo ao mais altos céus, desculpa, o ser humano não voa. É que a gente buscando as alturas, buscando as melhores coisas. Lá tu também estás. Só que a questão é, quando eu estou no abismo, eu estou enxergando esse Deus. E quando eu estou no mais altos céus, eu estou enxergando esse Deus? Eu estou vendo essa presença? Ou será que eu estou só me afastando, conversando sobre coisas que já aconteceram e que eu conheço, porém não vendo o Cristo que se aproxima e que está cada vez mais próximo de mim? Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Será que eu reconheço todas essas ministrações e vejo Cristo em todas essas ministrações que eu estou ouvindo, em todos esses louvores, nas coisas que acontecem lá fora? Eu estou reconhecendo Cristo? Porque Ele está ali. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com rostos entristecidos. E aí Deus está nos questionando. Está nos questionando. Hoje Ele está usando a minha voz para questionar vocês e principalmente a mim. Se eu estou vendo tudo isso, se eu estou olhando tudo isso. E eles pararam com os rostos entristecidos. Lembra da expectativa? Se tornou isso aqui, ó. Essa tristeza. Essa tristeza de, nossa, algo maravilhoso estava acontecendo. Mas foi cortado. Foi cortado. Não sobrou mais nada disso. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos e estes disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não viram. Então eles estão nesse momento de luto, porém agora eles já têm testemunhas de que Cristo está vivo. As mulheres são essa testemunha. E quando eles estavam lá, não só eles não acreditaram, quanto os discípulos também não, mas os discípulos, Pedro e João foram lá conferir e estava exatamente como as mulheres tinham falado. Então agora já são as mulheres como testemunha, já é Pedro e João como testemunha. Porém, aquela expectativa subverteu tanto, que mesmo tendo as testemunhas, eles não acreditam. Eles não acreditam. Eles, mesmo sabendo como tudo ia se cumprir, depois de 3 dias, eles ainda assim não creram. Ainda assim, a expectativa deles, que se tornou tristeza, já tinha praticamente matado eles. E aí Jesus, no verso 25, diz: Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram para quem crê em tudo o que falaram os profetas. Não devia sofrer essas... não sei ler mais não. Não devia o Cristo sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que consta a respeito dele em todas as Escrituras. Então, eles viram João, eles sabem de tudo o que aconteceu, viram Jesus morreu, Jesus ressuscitou, eles tinham provas de que Jesus tinha ressuscitado,
E agora eles estavam tão no fundo que Jesus teve que ensiná-los novamente. Teve que ensiná-los tudo de novo. É como se fosse um reset. E às vezes com a gente é necessário acontecer esse reset. É necessário Jesus chegar na gente e falar: nossa, como que vocês demoram para entender as coisas? Como que vocês demoram para entender meus propósitos? Como que vocês demoram para entender as coisas que eu estou explicando e mostrando para vocês? Então eu vou explicá-los de novo. De novo. E Jesus começa desde Moisés, explicando para eles que Moisés era um símbolo dele, que aquele êxodo era um símbolo de que o povo sairia das mãos do mundo, que fugiria do pecado, que a travessia do Mar Vermelho era uma simbologia ao batismo, que o sacrifício dos animais que foi feito, que passaram na porta, que a Páscoa representava alguém que iria morrer e que salvaria a todos. E começou a mostrar a todos os profetas de novo para quê? Para que eles compreendessem que tudo aquilo era necessário acontecer. E que tudo aquilo que aconteceu com Jesus Cristo era necessário acontecer. Então, a expectativa deles matou o entendimento e o conhecimento que eles tinham. Eles se tornaram somente tristeza. Abandonaram tudo que conheciam, abandonaram todo o ensino e abandonaram todo o ensino de Jesus. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Jesus assim, andando com eles assim, né? Falou assim: não, vou embora, né? Vamos ver o que eles fazem. Né? Eles, porém, insistiram muito: fique conosco, pois o dia findou e está chegando a noite. Então entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então no partir do pão, e quando a gente fala do partir do pão, a gente pensa na ceia. Na ceia só estavam os 12. Então esse partir do pão é lá na multiplicação, quando Jesus compartilhou com todos. E quando Jesus partiu o pão e deu graças ao Senhor por tudo aquilo, eles o reconheceram e viram quem ele era. E aí quando eles viram, Jesus desaparece. É como se fosse aquela pontada de esperança, aquela pontada de fé. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Amém? Então, Jesus está vivo. Jesus não está morto. Jesus não está na cruz. O corpo dele não está no sepulcro. Os ossos dele não estão por aí apodrecidos. Não, Jesus está vivo. E Jesus apareceu aos 11, né? Que depois se tornaram 12 com o apóstolo Paulo. E Jesus apareceu para esses homens. E isso daqui é muito importante. Não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Deus não abandonou o ensino em nenhum momento. Se vocês perderam aquilo que eu ensinei, eu vou trazer de volta. Eu vou mostrar de volta para vocês tudo. E quando vocês compreenderem as Escrituras, quando vocês compreenderem a minha palavra, e quando vocês compreenderem quem eu sou, vocês vão voltar para o lugar que vocês não deviam ter saído. Vão voltar para o mesmo lugar, onde estão aqueles que são fiéis. Mesmo que alguns, às vezes, caiam, mesmo que alguns, às vezes, não sigam tudo corretamente, mas eles são meus. E vocês também são meus. Mesmo que, às vezes, peguem caminhos que não eram para pegar, continuam sendo meus. E por isso eu venho até esse lugar, para chamá-los de volta, para trazê-los de volta e para partir o pão novamente. E essa expectativa pode deixar crescer de novo. Pode aumentar mais uma vez. Não precisa suprimi-la. Porque eu estou com todos vocês e não os abandonarei. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua misericórdia, pela Tua mão sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado pelo Teu ensino, Senhor.
Obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos encontrou, meu Pai. Obrigado porque o Senhor quis estar conosco aqui nesta noite, quis repartir o pão conosco, meu Pai. Senhor, eu não sei onde essas pessoas estavam, meu Pai, que caminhos elas estavam seguindo, Senhor. Mas o Senhor as chamou para estar aqui, meu Pai. O Senhor sabe onde eu estava e o Senhor me chamou para estar aqui, Senhor. E eu sou profundamente agradecido por isso, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por me ensinar, meu Pai, as Tuas palavras, meu Pai, mesmo quando a minha tristeza, Senhor, mesmo quando os meus sentimentos ruins tentam inibir tudo aquilo que eu conheço de Ti, tudo aquilo que eu sei de Ti, meu Pai. Mas mesmo assim o Senhor vem de encontro a mim, meu Pai. O Teu Espírito Santo vem de encontro a mim, meu Pai. E como dizia o profeta Jeremias, vem como um fogo em meus ossos, meu Pai. Senhor, eu não posso abandonar, meu Pai, a Tua presença e quem o Senhor é, meu Pai. Eu quero estar na Sua casa, meu Pai, todos os dias, meu Pai. Eu quero estar na Tua presença todos os dias, Senhor. Senhor, não nos afaste, meu Pai, do pecado, meu Pai. Senhor, nos livra, meu Pai, de todo o mal que há no mundo lá fora, meu Pai. E que nós estejamos, meu Pai, debaixo da Tua mão, meu Pai. E convictos de quem o Senhor é e da Tua mão sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus.